Oi, eu sou a Marina, da Sociedade AV, e há alguns dias saiu na Netflix um filme dirigido pela Angelina Jolie, com a produção da Netflix, que é o First They Killed My Father. Esse filme conta a história de uma menina de 5 anos que foi soldada mirim do Khmer Vermelho no Camboja. A história vai girar em torno dessa menina de 5 anos. Ela tem uma família grande, né? Ela tem o pai, que é um militar, mas ele tem que esconder a identidade dele assim que o Khmer Vermelho entra na cidade deles. Então, assim, pra ele sobreviver, pra mulher sobreviver, pra família sobreviver, ele tem que esconder isso. E aí tem a mãe dela e os outros 5 irmãos que ela tem. São 3 meninos e 3 meninas. Então eles deixam a cidade, as cidades elas são esvaziadas, digamos assim, e vão pro interior, né, pros campos, para poderem trabalhar nas plantações, principalmente de arroz. E bom, é um filme emocionante porque ele retrata um período difícil, né, e ele retrata situações muito intensas. É interessante ver esse filme do ponto de vista de uma criança de 5 anos. O filme é baseado num livro, né, no relato dessa mulher, né, agora que sobreviveu ao genocídio do Camboja, que é um genocídio. E, bom, então o filme a gente tem essa perspectiva do filme dessa criança de 5 anos e às vezes é até uma perspectiva assim um pouco fria, né, mas que não é exatamente fria, mas parece que ela não tá absorvendo aquilo tudo. Algumas coisas ela absorve, outras, né, parece que ficam meio nubladas. E bom, uma das coisas muito legais do filme é que ele foi gravado na língua Khmer, que é a língua lá do Camboja, e todos os atores são do Camboja, né, então isso foi uma coisa bem interessante. Eu acho que a Angelina Jolie, que dirigiu o filme, ela teve um cuidado de fazer algo bem, né, bem do lugar e pro lugar. Uma das coisas que eu mais senti falta no filme, na verdade, foi um contexto histórico. Justamente porque o filme, ele conta a história do ponto de vista de uma menina de 5 anos. Então muita coisa acaba sendo perdida em termos históricos. No início ele dá uma pequena contextualização para entender que aquilo ali aconteceu, né, por causa da Guerra do Vietnã, e enfim, a Guerra do Vietnã que estourou aí muitas coisas, porque era o Vietnã do Norte contra o Vietnã do Sul. O Vietnã não era unificado. E o Vietnã do Norte era apoiado pelos soviéticos e o Vietnã do Sul era apoiado pelos capitalistas, né? Principalmente os Estados Unidos, que foram pra lá pra lutar do lado dos vietnamitas do Sul. E, bom, né, era Guerra Fria, tava União Soviética e Estados Unidos disputando aquele território, basicamente, né? E a China também, que é ali do lado. O Camboja era uma monarquia e o governante do Camboja se declarou neutro. Pelas coisas que eu li, esse governante sempre pendeu um pouco mais pro lado da esquerda, o que justificaria o Camboja ter aberto as portas para os vietnamitas do norte, né, para os Vietcongs, para, enfim, rota de fuga, para pegar arma, essas coisas assim. E, obviamente, se o Camboja tá ajudando o Vietnã do Norte, alguma coisa tem que acontecer. Mas, enfim, a Guerra do Vietnã terminou em 75, que foi quando terminou a ditadura do Khmer Vermelho. Então, o que aconteceu? Nesse meio tempo, né, o Camboja ainda era uma monarquia, mas ocorreu um golpe de Estado e o governante foi deposto. E, bom, quem assumiu o governo foi o Pol Pot, que era o líder lá do Khmer Vermelho. O Khmer Vermelho era uma organização política, né, um partido político, que durou até os anos 80. Eles, mesmo depois da ditadura, eles ainda dividiram o poder no Camboja. Mas enfim, quando o Khmer Vermelho tomou o Camboja, eles se aliaram à União Soviética e à China. E bom, o que acontece basicamente, né? O que eles fizeram em termos de estrutura no Camboja? Eles esvaziaram as cidades, né, digamos assim, e mandaram todas as pessoas para os campos, né? As pessoas agora tinham que trabalhar nas plantações de arroz. Então, assim, e a cidade era como se fosse um mal, né? A cidade era um mal ocidental. Porque, enfim, com a cidade é que vinham as coisas capitalistas, vinha o dinheiro. Então, assim, eles destruíram o dinheiro, eles esvaziaram as cidades. Os intelectuais da época, eles mataram boa parte deles. E mesmo assim as pessoas passavam, digamos assim, por um trabalho de limpeza, né? Que era, enfim, um trabalho de conversão
as ideologias do Khmer Vermelho. E bom, depois que eu terminei de ver o First They Killed My Father, eu fui ver um documentário sobre o Khmer Vermelho também, que inclusive tem imagens que o Khmer Vermelho fez, imagens de propaganda do Khmer Vermelho. Eu fui ver esse documentário, que era de um garoto também que tinha sobrevivido, né, um garoto na época. E algumas coisas nesse documentário diferiam um pouco do filme, não era nada gritante, mas, por exemplo, a mãe dessa menina de 5 anos, num dos momentos em que ela separa os filhos, porque ela tem que separar os filhos, ela diz pra eles que escolhessem um nome novo e para não falarem qual era o sobrenome da família. No documentário, ele diz que assim que eles chegavam nos campos, né, e assim que começava tudo, que eles começavam até as aulas, né, a trabalhar e essas coisas, eles já recebiam um nome novo. Então, assim, são algumas mudanças bem pequenas, né, por exemplo, no documentário ele fala que o único bem que a pessoa podia ter era a colher. E isso no filme é uma coisa muito sutil, porque é o irmão dela que dá pra ver que ele anda com uma colher, assim, como se fosse um cordão, né, com um barbante amarrado e a colher dele pendurada no pescoço dele. Então, assim, e isso é bem sutil, porque eu não lembro de ter visto outras pessoas no filme com essa colher, sabe? A colher não tem exatamente esse poder. Essa ditadura do Khmer Vermelho durou 4 anos. Eles esvaziaram tudo, as bibliotecas ficaram sucateadas, eles, né, tomaram o poder. E como eles estavam na cidade, porque a cidade, né, os governantes principais, porque, né, o governo fica na cidade, tinha uma escola até muito grande perto e que virou um centro de tortura. Então, assim, nas cidades tinham alguns centros de tortura que o Khmer Vermelho usava. E isso, obviamente, não é uma coisa que fica explícita. A menina, que é de 5 anos, ela tá o tempo inteiro no campo, né, o tempo inteiro na plantação, então acaba não sendo mencionada. A única coisa que é mencionada, obviamente, no final do filme é que o Khmer Vermelho matou 2 milhões de pessoas nesse tempo, nesses 4 anos em que eles ficaram no poder, né? Basicamente, 2 milhões de pessoas vivendo no mesmo país e, né, o Camboja não é nem um país tão grande assim. E, bom, eu senti falta dessa história porque não é algo que a gente vê, não é algo recorrente pra gente estudar o Camboja. A própria história do Vietnã, sabe? O que aconteceu com o Vietnã depois da Guerra do Vietnã? Eu senti um pouco falta disso, né? E eu acho que seria legal também o mundo saber um pouco da história do Camboja, mas talvez realmente não desse tempo de colocar tudo isso no filme. Bom, pra fechar um pouco essa história do Camboja, depois do Camboja teve... o poder foi dividido em 3 depois da ditadura, eles ficaram um bom tempo com isso. E na década de 90 eles restauraram a monarquia do Camboja. Então hoje em dia o Camboja é uma monarquia, olha só. Bom, em relação ao filme, eu gostei muito, muito mesmo, assim. Eu gostei mais até pela história e por ficar sabendo dessa história da maneira com que eu fiquei sabendo. Porque por mais que não seja exatamente um filme que vai te fazer chorar e te arrancar soluços e mais soluços, é um filme que te toca, porque é uma situação humana degradante, sabe? Tudo que acontece ali é absurdo. Então, é interessante por esse ponto de vista, né? Eu acho que é sempre bom a gente perceber o quanto as ditaduras causam um mal imenso a uma sociedade. Foi muito interessante por esse ponto de vista e, obviamente, né, conhecer um pouco da história do Camboja e ver o que resultou tudo aquilo ali. É um filme que tá na Netflix, né? Como eu disse, é uma produção da Netflix, então o filme tem um pouquinho mais de 2 horas, 2 horas e 10 minutos, 2 horas e 20, alguma coisa assim. Pra quem quiser ver o documentário não tá na Netflix, mas o nome é A Imagem que Fala. É um documentário muito legal. E assim, o mais interessante é justamente ver essas fotos e esses relatos, né, essas filmagens produzidas pelo Khmer Vermelho. No próprio documentário eles falam que o Khmer Vermelho matou os artistas, né, matou as pessoas que produziam, mas eles mantiveram os diretores de cinema justamente para fazer essa propaganda boa, né, e deixar um legado positivo pro Khmer Vermelho. E bom, não foi exatamente o que aconteceu, né? Porque, enfim, com 2 milhões de mortos não dá pra deixar
né? Nenhum legado. Nada dá pra mascarar 2 milhões de mortes. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir aqui, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. A gente tá em todas as redes sociais também, no Twitter, no Instagram, no Facebook. É só caçar a gente por lá, os links vão estar aqui embaixo no box das descrições. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!